Olá a todos, está no ar o Sexto Monumento. Para quem não sabia, para quem tinha dúvidas, a verdade é que sim, existe um Sexto Monumento que nós trazemos até vós semanalmente. Vocês estão a dizer, mas eu já conheço esta voz, e provavelmente já vou conhecer todas as vozes que vão falar convosco daqui para a frente. É óbvio, a equipa que fez durante 4 temporadas o PCMcast é a equipa do Sexto Monumento. Basta procurarem nas vossas plataformas de podcast favoritas, onde nos ouviam, fosse o Spotify, fosse o Apple Podcasts, agora ia dizer o Google Podcasts, agora já não existe, no YouTube Music também já lá estamos, para nos ouvirem semanalmente. Hoje uma exceção, começamos à quinta-feira para aproveitarmos que a start list do Giro já está totalmente publicada, mas o nosso dia comum, como vocês bem sabem, é a terça-feira, por isso todas as semanas às terças-feiras estaremos aqui convosco para falar de ciclismo. Quem sentiu falta do PCMcast na terça-feira anterior, já sabe, agora é em Sexto Monumento que nos encontra. E começamos com esta grande antevisão do Giro número 107, durante estas 21 etapas. Já sabem, também como era hábito, teremos um podcast exclusivo para patronos, mas isso já falamos um bocadinho mais à frente. Permitam-me então apresentar a equipa que está comigo. Hoje temos também o prazer de gravarmos todos cara a cara, face to face. O João anfitrião é o Rui Ribeiro. E Rui, começo por ti. Obrigado por teres aberto as portas de tua casa, não só a nós, mas é praticamente aos ouvintes todos, aquele lá. Espero que não coubessem cá todos, não é? Que era bom sinal. Era sinal que tínhamos muito, mas sim, vamos lá começar esta nova vida, não é? Este Sexto Monumento com a antevisão daquela que tem sido a minha grande volta favorita, se bem que nos últimos anos tenho começado a virar-me um bocadinho mais para o próprio Tour. Acho que tem estado uns furos acima, mas vamos ver o que é que a Volta à Itália nos oferece este ano. Temos um dos grandes protagonistas dos Tours dos últimos anos, por isso pode ser que traga a espetacularidade, pelo menos a emoção, não digo, para esta Volta à Itália. E vamos dedicar-nos aqui durante uma horinha e pico a dissecar aqui tudo o que há para dizer sobre este Giro de Itália, pelo menos à partida ou antes. Eduardo também está connosco, o nosso Eduardo Tim. Podemos dizer que é um virado de página, porque foram 4 anos, desde 2020, onde era a grande volta do João Almeida. E nós... Era um dos aliciantes para o público português acompanhar, e também para nós. Ele finalmente conseguiu no ano passado esse tão desejado pódio, e vira-se a página agora para a grande volta do Pogačar, que, não me querendo já pôr aqui o carro à frente dos bois, mas inicia aqui uma procura por essa tão desejada e sempre improvável dobradinha Giro e Tour. Olá vida, olá colegas e olá caros ouvintes. Sim, é um virado de página, é o primeiro Giro depois de 4 anos, desde 2020 que não tínhamos um Giro sem João Almeida. É de facto um Giro diferente por esse motivo. Estávamos habituados a esperar aqui pelo início de maio para ver o que é que o João poderia fazer no Giro, que era sempre o seu grande objetivo na temporada. Não vamos ter esse ingrediente esta época, mas acho que aqui o facto de o Pogačar estar neste Giro 2024 traz aqui um sabor especial também, não tanto em termos de emoção, mas com a sua qualidade para criar aquilo que nós estamos habituados, aquele ciclismo ofensivo da parte dele, e penso que tem aqui um percurso que permite que ele possa colocar essa sua atitude ofensiva na estrada. Mas sim, será um giro diferente, será um giro um pouco distinto daquilo que estávamos habituados, mas o ciclismo é assim e o João teve outros objetivos e é normal numa carreira. Mas vamos arrancar esta aventura de 3 semanas com esta antevisão e que seja um excelente giro. E arrancamos com
etapas já bem acidentadas para o início, que é mais ou menos uma novidade, se bem que nos últimos anos as grandes voltas vem sendo já uma constante, e para se formar aqui a equipa completa não poderia faltar o nosso Nuno Ferreira. Isto é o departamento norte do Sexto Monumento a reunir-se. Nuno, seja muito bem-vindo. É um giro. Está, o Pogačar é a grande figura, como temos vindo a falar, é incontornável, mas vamos aqui também tentar encontrar outros motivos de interesse para além do esloveno da Y Emirates. Sem dúvida. Antes de mais, finalmente está respondida à questão de qual é que é o Sexto Monumento. Gostaria de assinalar aqui, foi preciso chegar ao início de maio de 2024 para ter esta questão finalmente respondida. Temos que o dizer, ideia de Rui Ribeiro. Prontos, temos que dar mérito então ao Rui Ribeiro. Também é por isso que ele é o anfitrião hoje para a gravação. Muito obrigado pelos créditos. Ao giro que vamos ter, sim, temos a questão que o Eduardo agora já tocou e tu também falaste, sem dúvida, o Pogačar é super favorito, mas depois, se analisarmos, e acredito que depois aqui na nossa discussão que vamos ter aqui quanto aos pódios, às nossas apostas, vamos ver que para os restantes lugares está muito em aberto, e acredito que também estes vários ciclistas que podem lutar por um pódio, se calhar possivelmente uma grande oportunidade de lutar por um pódio e outros de voltar a fazer pódio na sua carreira. Acredito que também possamos ter aqui um espetáculo. É certo que vai estar tudo centrado em Pogačar é super favorito, mas eu acredito que vai haver um grande equilíbrio e que até assim à partida, acredito que depois quando fizermos as nossas apostas até para a questão do pódio e de um top 10, vamos falar aqui em vários nomes e vamos ter se calhar aqui diferentes perspectivas sobre o que poderá acontecer. Portanto, à partida achamos que Pogačar é super favorito e vai resolver esta questão, mas a estrada é que vai ditar o que vai acontecer, e acredito que também para os restantes lugares vamos ter uma grande luta. E depois também falando na questão das outras classificações, aqui também para a classificação dos pontos, sem me querer adiantar muito, também acredito que vamos ter aqui uma grande batalha, porque dos melhores sprinters da atualidade talvez falta aqui o Jasper Philipsen e talvez o Mats Pedersen. Portanto, também temos aqui uma excelente start list para o sprint e portanto não será só a geral, mas certamente vamos falar nisso agora aqui no nosso episódio. Sim, aliás, o Giro sempre foi uma grande volta que era muito querida com os sprinters. Temos edições em que o Petacchi venceu toneladas de etapas, outras que o Cipollini venceu toneladas de etapas. Nos últimos anos andava mais de mão dada com os apenas e só com os trepadores, mas desta vez serão imensas oportunidades para os sprinters brilharem, e não por acaso vamos ter aqui uma start list recheada com os melhores nomes do sprint atualmente: Tim Merlier, Olav Koić, também o Caleb Ewan, que está aqui um bocadinho numa seca, e também Caden Groves da Alpecin, mas já vamos falar um pouquinho mais deles. Antes disso, como já tínhamos deixado no ar, sextomonumento.pt, passem por lá, também vamos deixar aqui na descrição do episódio para subscreverem os nossos habituais episódios exclusivos para patronos. Já sabem, sempre, todos os dias, no final de cada etapa, onde iremos fazer o rescaldo da etapa, as apostas para o dia seguinte, o nosso jogo das apostas, onde aqui o nosso Eduardo, como sempre, o incontornável controlador da nossa classificação. E este ano temos um extra também, porque vamos trazer também uma componente mais histórica, seja história do ciclismo propriamente dito, seja cultural, mas basicamente vocês vão ter 2 podcasts pelo preço de um: o desportivo, onde falamos do Giro, e depois também um onde, relacionado com a etapa do dia, iremos publicar essa vertente mais histórica. Claro, uma coisa bem mais curtinha, uns 5 minutos diários, para também, porque o Sexto Monumento também é cultura. Vamos então começar por olhar
para o que teremos neste Giro, que começa com a primeira etapa em Turim. Se bem nos recordar, agora que eu me estava a lembrar, Turim foi se não me engano, o palco daquela etapa há uns anos em que do Hindley e da Bora que fizeram uma etapa bem animada e que na altura até foi, digamos, deixou a porta aberta para o Hindley depois vir a vencer esse Giro. Começa com uma etapa bem acidentada em Turino. Logo a segunda etapa, uma chegada ao Santuário de Europa, que é chegada em alto, uma subida que tem na sua história no Giro muito bem marcada por figuras como Marco Pantani e Miguel Indurain. Tom Dumoulin também, quando venceu o seu Giro, também aqui venceu a etapa. Acho que foi a primeira exibição dele que deixou toda a gente de boca aberta nesse Giro, que viria a ganhar sobre Nairo Quintana, que também vai estar de regresso ao Giro. Etapa 3, já uma etapa mais para sprinters, que era 3, que era 4, próprio 5. Depois, etapa 6, regresso do Sterrato. Não é uma Strade Bianche, é apenas 3 pequenos setores. E etapa 7, o contrarrelógio de 40 km, o mais longo da prova, que liga Foligno a Perugia e que tem duas partes bem distintas. Primeiro uma parte plana e depois uma parte mais acidentada no último terço. E a semana fecha com um fim de semana já mais acidentado, com a chegada em alto ao Prati di Tivo, que nós conhecemos, quer do Tirreno Adriático, quer recentemente como é que se chama aquela corrida que o Giro de Abruzzo, que teve lá uma etapa, e termina esta primeira semana com uma chegada a Nápoles. Eduardo, sempre para ti, o nosso analisador não, que não é uma palavra, analista de percursos. É uma primeira semana. Eu acho que se não houvesse, acho que é incontornável falarmos dele, se não houvesse Pogačar, seria uma primeira semana assim muito entretida. Se calhar havendo Pogačar há um bocadinho de medo que ele possa já logo roubar aqui o protagonismo das coisas. Sim, logo à primeira etapa pode ter aqui alguma intenção de fazer alguma gracinha logo na chegada a Torino, mas numa perspectiva mais global, dizer que é um Giro com uma altitude acumulada de 44.650 metros, ou seja, menos 6.750 aqui em 2023, sendo que uma etapa de alta montanha tem aqui entre 4.000 a 5.000. Estamos a ver que é quase menos uma etapa e meia de alta montanha nesta edição de 2024. Destaque também para esses contrarrelógios longos, um de 40 km logo na primeira semana, a sétima etapa, e depois um de 30 km na segunda semana. Por isso, contrarrelógios muito longos, contrarrelógios que podem ser decisivos face a essa distância que os dois têm. Mas sim, nessa primeira semana destacar que temos aqui talvez 3 ou 4 hipóteses para os sprinters, mas acho que são etapas que não são assim tão simples, vão dar aqui algum trabalho às equipas desses homens mais explosivos do pelotão, visto que em todas elas existe ali alguma dificuldade. São etapas com sobe e desce constante, algumas com a maior dificuldade logo no início, mas com subidas duras que podem criar logo ali algum distanciamento, por exemplo para fugas, exceto talvez ali a número 9, com a chegada a Nápoles e que antecede o primeiro dia de descanso, que é de facto uma etapa mais suave, e são perfeitas para fugas. São etapas muito longas, sem articulação e atendimento no trabalho do pelotão. Alguma fuga poderá ter sucesso num destes dias. Curiosidade também para essa etapa que tu falavas, a etapa número 6 entre Viareggio e Rapolano Terme, com 11,5 km de Sterrato, sendo que são setores tipicamente incluídos no percurso da Strade Bianche. Veremos se o treino que o Pogačar fez aqui em março nessa vitória da Strade Bianche não lhe terá aqui alguma ideia para fazer qualquer coisa engraçada também neste dia. Aliás, vamos ver em que dia é que o Pogačar não vai querer fazer qualquer coisa engraçada. Este tipo de etapas de Sterrato normalmente cria bastante confusão, cria caos.
posicionamento na entrada desses setores. Lembrámos-nos como foi a última etapa de Serrato no Giro, não é? Exatamente. O posicionamento nas entradas dos setores de Serrato é fundamental, e poderemos ver aqui alguém que tenha um mau dia, a perder algum tempo, possivelmente não decisivo, mas que faça já ter que andar a correr atrás do prejuízo. Desta primeira semana, também, para além desse contrarrelógio que eu falava há pouco, temos também uma chegada à Prata Aditivo, como referiste há pouco, uma duríssima subida que já não é feita no Giro desde 1975, mas que entre 2012 e 2021 fez parte do percurso do Tirreno Adriático, aqui com vitórias de Chris Froome, Vincenzo Nibali e Tadej Pogačar. Há cerca de 3 semanas essa Prata Aditivo também fez parte do Giro da Abruzzo, como referiste também há pouco, e que foi vencida por Alexei Lutsenko. É uma subida que é feita até aos 1450 metros de altitude, tem quase 15 km de extensão e 7% de média. Referir que os últimos 50 km desta etapa não têm um único quilómetro plano, é sempre sobe e desce, por isso acho que temos aqui uma primeira semana muito interessante. Vamos ver que emoção é que o Tadej Pogačar vai deixar aqui para os restantes, mas acho que tem aqui o Giro um belo início em 2024. Sim, um início, como tu dizias também, tentador para os homens de fugas, e acho que mais do que na primeira semana, se calhar olhando à segunda, até porque há aquele componente, a classificação geral já pode, se o Pogačar já decidir, lá está, isto partimos de um princípio que o Pogačar vai ser dominante, mas se ele conseguir já impor aqui alguma vantagem sobre os seus adversários, é normal que depois se dê uma liberdade maior a homens para entrarem em fugas, e acho que a segunda semana é muito boa para esses caça-etapas. Começa com a etapa 10 com uma chegada em alto, é preciso ter cuidado, sempre etapas a seguir ao dia de descanso, apesar de não ser uma subida propriamente muito dura. Desculpa, David, e essa etapa 10 é uma boa etapa para o episódio cultural, porque inicia-se em Pompeia, por isso não falta aí não faltam componentes para falarmos. Depois, a etapa 11, uma chegada que poderá ser para sprinters, são 203 km. Etapa 12, uma etapa bem acidentada, acho que excelente para a chegada das fugas. Etapa 13, mais uma chegada ao sprint, e etapa 14, outro contrarrelógio, 31 km, desta vez totalmente plano. Veremos também se aqui num contrarrelógio plano nomes como Thomas principalmente conseguem equilibrar as contra Pogačar, e fecha novamente a semana com uma chegada em alto, com esta etapa 15, com chegada a Livino, que é uma zona onde os corredores também costumam estagiar, provavelmente conhecem muito bem estas subidas, com uma passagem pelo Passo do Mortirolo, se bem que pela sua vertente menos dura. Eduardo, é uma semana que tem muito espaço para sprinters e também para homens das fugas. Sim, uma semana muito equilibrada, com 2 etapas para sprints, essa tal 11 e 13. São etapas planas essas, teoricamente mais simples do que as da primeira semana, que nós identificamos aqui como possibilidades para os sprinters. Essa etapa 10, como dizia, com a partida na cidade arqueológica de Pompeia, e uma muito interessante chegada à Roca della Selva, uma longa subida de primeira categoria, tem 18 km de extensão a uma média de 5,6%. Depois o tal contrarrelógio entre Castiglione del Stiviere e Desenzano del Garda, com um percurso quase totalmente plano, mais um contrarrelógio muito longo a fechar este segundo terço da prova, e que me parece que aparece aqui numa altura decisiva, antecedendo a super etapa que terminará depois em Livinho, no Motolino. Esta 15ª etapa, que fecha aqui a segunda semana de Giro, tem 5.400 metros de altitude acumulada, é, na minha opinião, a etapa rainha deste Giro, e conta com 3 contagens de primeira categoria: Mortirolo, como dizias, embora na sua vertente mais simples, entre aspas, Foscanho e Motolini. Uma etapa duríssima, acho que tem aqui o terreno para muitas aventuras, múltiplas possibilidades em termos táticos, e que, na minha opinião, prometerá aqui muito espetáculo. Dizer que nos 25 km finais temos Foscanho com 14,5
km de extensão a 6,3% e praticamente logo a seguir o Motolino com 4,5 km a 7,7% e o topo a atingir 2.385 metros de altitude, por isso já aqui numa altitude bastante elevada e que deixa marcas, como sabemos, nos ciclistas, mas parece-me que é uma segunda semana muito equilibrada, antes de ser aqui uma terceira semana bem mais virada para a montanha. Sim, a terceira semana que abre com a Cima Coppi deste giro, uma etapa que passa pelo Stelvio, se bem que de uma forma incomum no seu primeiro terço, e depois tem ainda bem que é incomum. Usar o Stelvio assim deve ser crime. É crime. E depois tem ali um longo vale para a chegada a Santa Cristina. E depois, como dizia o Eduardo, mais montanha, etapa do Passo Brocone com duas passagens, que também uma das mais duras, acho que rivaliza com aquela do Mortirolo para ser considerada a etapa rainha. Depois, uma coisa que o Giro faz muito, que é meter, na última semana meter no meio do nada uma etapa plana que ninguém se lembra, transição, chegada a Pádova, e depois duas etapas acidentadas, chegada a Sapada, uma chegada que, se não me engano, a última vez que tivemos foi em 2018. O Simon Yates venceu aqui quando andava inspirado pela camisola rosa, depois perdeu um bocado a inspiração. E depois última etapa 20 com dupla subida ao Monte Grappa e final no Bassano del Grappa, e o Giro este ano termina em Roma com uma última oportunidade para os sprinters. Quem sabe se não vai ser a decisão também da malha Ciclamino, porque se os sprinters estiverem nivelados entre si, pode, quem sabe, uma decisão no último dia. Sim, é uma semana com duas etapas com previsível chegada ao sprint. Essa etapa 18 que serve aí quase transição, embora não sendo bem aqui uma etapa de transição clássica, e depois a última com a chegada em Roma, e depois 3 etapas muito duras mesmo. A primeira logo após a jornada de descanso, com chegada ao Monte Pana, na etapa 16. É uma subida que se estreia no Giro, numa jornada com quase mais de 200 km, 4.500 metros de altitude acumulada, e que obviamente o principal destaque é o Stelvio aparecer aqui numa altura que não era a mais desejável por parte dos fãs de ciclismo. Mas acho que o facto do Stelvio aparecer nessa altura também pode mudar um bocadinho aqui o desenrolar da corrida nessa etapa, obviamente se for abordado num ritmo em condições. A chegada ao Monte Pana não é das mais duras, é apenas uma segunda categoria com 6,5 km a 6%, mas fica quase colada à anterior, e aí sim uma primeira categoria no topo do Passo Pinei. No dia seguinte, a etapa 17, e mais um dia que promete, com a chegada ao Passo Brocone, uma subida que também não entra no percurso do Giro desde 1956, muito embora tenha feito parte do Tour dos Alpes há 2 anos, em 2022. Uma passagem acima dos 2.000 metros nessa etapa, no Passo Sela, logo no início da etapa, e depois, sensivelmente a meio da etapa, o Passo Rolley, com quase 20 km a 4,6%, e depois a dupla passagem no Passo Brocone, uma delas a coincidir com a chegada. Etapa 20, a penúltima deste giro, com dupla passagem no Monte Grappa, mas sem chegada em alto. A meta está instalada logo após a segunda descida, mas são mais de 25 km a descer, essa descida do Monte Grappa. Monte Grappa, que fez parte do percurso, a bela etapa vencida por Thibaut Pinot na penúltima etapa do Giro 2017, numa altura em que Nairo Quintana ainda seguia de rosa antes de reviravolta a favor de Tom Dumoulin no contrarrelógio final. A subida de Monte Grappa dura, são 18 km de extensão a 8,1%. Esta subida, de facto, faz doer as pernas. Mais dura do Giro, se calhar, para mim. Sim, mais dura, parece. Sim, muito provavelmente. Mas apesar de não coincidir com o final da etapa, nesta altura da prova, poderá ser aqui demasiado dura para algumas pernas já desgastadas. Tenho a sensação que esta etapa vai fazer aqui chegar muita gente já fora do controle do tempo, mas honestamente é a terceira semana que mais preenche os meus requisitos enquanto adepto de ciclismo, mas dependendo
do desenrolar da corrida e da performance de Pogačar. Poderá não criar aquela emoção que todos desejamos, mas sim, é uma etapa, é uma terceira semana bastante interessante aqui a fechar o percurso do Giro 2024. O Montegrappa, que te falavas há pouco, teve essa vitória do Pinot, e o Quintana também teve o bom e o mau, porque ele em 2014, quando venceu o Giro, venceu aí uma cronoescalada também em 2014 nessa subida. Vamos então passar a olhar para a start list. Já falamos aqui invariavelmente sempre várias vezes do nome de Tadej Pogačar. Nós vamos olhar aqui também para outros nomes, até porque o dorsal 1 é vestido pelo segundo ano passado, Geraint Thomas, da Ineos, que aparece aqui como de costume uma grande incógnita. No ano passado nós dizíamos que não acreditávamos nele para o pódio e o homem quase venceu. Mas olhando em termos de classificação geral, há aqui outros nomes fortes. Ben O'Connor, seguido de uma Decathlon G2R La Mondial forte, e que tem sido uma das equipas a marcar esta temporada de 2024. Temos também Romain Bardet, que tem estado também em grande forma na DSM. Temos na Jumbo-Visma a grande contratação, uma das grandes contratações da temporada, Sianoit Brooks, que ainda não se afirmou, ou também ainda não mostrou assim nada de nada de fora de série. Uma Bahrein com muitos nomes fortes e liderada aqui por um jovem António Tiberi. E Nuno, deixo para ti, assim em termos de classificação geral, quem é que podemos ver? Ok, eu não vou usar o termo desafiar Pogačar. Eu acho que nós conversámos isso antes de começar. Acho que falta ali, mesmo não tendo o Vingegaard ou o Roglic ou Evan Poel, acho que mesmo aquelas segundas linhas de grandes voltas, fosse, sei lá, Carapaz, Juan Ayuso, Simon Yates, esses nomes, nenhum deles está, o que dá mais uma ideia de que será só uma luta pelo segundo lugar e pelo terceiro. Claro que os lugares do pódio são sempre tentadores. Não sei se concordas comigo, e como é que vês essa luta pela classificação geral. Sim, concordo. Pelos restantes lugares pós-Pogačar, porque Pogačar é Pogačar, eu tenho aqui muitas dúvidas mesmo para fazer aqui uma ordem, digamos assim, para um ranking do que eu perspectivo que possa acontecer para os 10 primeiros, por exemplo. Já falámos no Ben O'Connor. Eu acho que assim à partida, na minha opinião, pode ser o primeiro dos outros. Ele está a realizar uma boa temporada. Ele já teve 2 vitórias. Eu recordo que fez segunda à geral no AE, na volta ao AE. Também faz quinto no terreno. Acabou de fazer segundo no Tour dos Alpes. E também está incluído aqui numa equipa interessante, que está com 12 vitórias já na temporada. É uma AG2R, embora agora com o naming da Decathlon, a fazer os melhores resultados que vimos nos últimos tempos. Eles têm tantas vitórias agora no início de maio como nas últimas 4 temporadas, por exemplo. E com a ausência dos voltistas, acredito que o Ben O'Connor, com esta equipa, e aqui nomeadamente até aqui mesmo com os irmãos, os Parrepantre, que para além de eventualmente até poderem caçar uma outra etapa ou não, fruto de uma estratégia que a equipa possa ter para abordar aqui as etapas, poderão ser um auxílio importante para defender um lugar importante à geral, caso ele ocorra. Mas olhando aqui ao leque dos candidatos, digamos assim, e como tu referias, essa ausência de umas segundas linhas, para além daqueles dos magníficos que nós já estamos habituados a ver para as grandes voltas a serem os principais protagonistas, eu enquadro aqui o Ben O'Connor como talvez à partida um dos mais bem colocados. Depois aqui é uma oportunidade, acho, única para se afirmar. Eu considero que o Thymen Arensman também tem aqui. Falámos na Ineos, falaste aí no Geraint Thomas. Ele chega a este giro um bocadinho como chegou ao giro do ano passado, na minha opinião, vem fazendo uma época super discreta. No entanto, aquilo que vimos no ano passado, assim que ele teve a oportunidade, assim que ele se mostrou bem classificado,
manteve-se sempre lá, e o Thomas, se nós nos recordarmos de tudo que ele tem feito até então, e sempre que teve a oportunidade, ele estando bem colocado, o Thomas, depois com o desenrolar da prova, é um daqueles ciclistas que por norma não costuma causar muito o desgaste. Até o principal para ele costuma ser questão até de quedas ou algo do género, que sempre, até se nos recordarmos da Sky, em que ele poderia assumir algum papel de protagonista, de líder à partida, sempre foi uma outra queda que o retirou da discussão por uma outra grande volta, quando na altura acontecia do Froome não estar presente. E não consigo descartar, no entanto, e olho aqui para a Ineos, volta a ter aqui um excelente bloco para criar dificuldades, por exemplo. Acho que tem aqui uma equipa, eu sei que o Pogacar é super, mas se olharmos para a equipa da UAE e da Ineos, eu acho que estão bastante equilibradas entre si, aqui com a dupla do Arnsman e o Thomas, mas depois não podemos descartar aqui o próprio Ganna, que nós já vimos fazer prestações aqui no Giro, nomeadamente no Giro 2020, mas não só, onde foi muito importante para a vitória do Tau, mas também depois tem o próprio Tobias Foss, que é uma incógnita, mas que é um ciclista todo terreno, poderá adaptar-se bem aqui à parte da montanha, também na questão do contrarrelógio também. É certo que com o Ganna não é muito preciso, mas para controlar aquelas etapas que nós sabemos que possam vir a ser atacadas, ou que a equipa tenha uma estratégia de causar algumas dificuldades aos outros candidatos, imaginando uma luta por um lugar de pódio e tentar aqui criar algumas dificuldades, equipas como a Decathlon, que há pouco referi, e Visma e entre outras, parece-me que tem aqui um bloco bastante interessante, e acho que o Arnsman tem aqui uma excelente oportunidade para se afirmar aqui um bocadinho naquele potencial que eu acho, pelo menos eu reconheço-lhe. Tem aqui também um perfil que eu acho que se enquadra muito às suas características, e é um daqueles ciclistas, curiosamente, tal como o Thomas, que sai favorecido por estes cerca de 70 km, que há pouco o Eduardo falava quando analisávamos o percurso que vai ter. É um dos ciclistas que será beneficiado por isso, e aos 24 anos eu acho que, embora seja um jovem e inclusivamente está aqui na luta pela juventude também, acho que tem aqui uma oportunidade única de se poder afirmar como aquele líder que a Ineos aparenta não ter ainda para as grandes voltas, ou pelo menos ao nível dos outros que nós tanto falamos, e também poderá ser aqui uma aposta para uma segunda linha. A outra... Atenção, ele no ano passado foi sexto. Uma pessoa perde um bocado Sim, a visão mais focados por causa do Thomas. Porque o Thomas esteve em segundo, mas ele foi sexto. Exatamente, e acabou por corresponder. Ainda assim, eu acho que ele ainda precisa de corresponder um bocadinho mais àquelas, pelo menos às perspectivas que eu tenho dele, e que eu acho que todos no mundo do ciclismo acreditam, pelo menos há 2 ou 3 temporadas, que ele já pudesse estar em um nível acima do que está atualmente. Depois, falando noutros corredores, o Bardet, que há pouco referias que ele também chega aqui muito bem, ele vem do segundo lugar na Liège, ciclista experiente, também quase um bocadinho como o Thomas no ano passado, pode ter aqui uma oportunidade de voltar a fazer um grande resultado numa grande volta. Talvez a parte aqui do Bardet seja a questão, pronto, tem aqui a questão da equipa, que vem um bocadinho dividida, por causa que a equipa também para o Fabio Jacobsen, para o sprint. O Bardet também é um daqueles ciclistas azarados que nós temos no pelotão internacional, ou seja, quando às vezes está num grande momento de forma, e se nos recordarmos em 2022 ele estava a fazer um grande giro, até abandonar na altura por problemas de saúde, se não estou em erro, mas eu, à partida, também é um daqueles nomes que eu coloco aqui na luta por um pódio. O outro que tu agora também há pouco referiste, o Cian, que aqui na Visma, é o homem da equipa para a geral, portanto é uma equipa que também traz aqui um bom bloco. É certo, não é o bloco, e aqui uma equipa que às vezes pode ser aqui um bocadinho estranha, ou seja, não tem aquele nível que nós vimos, por exemplo, nas grandes voltas da temporada passada. Substitui aqui o Wout van Aert, que poderia ser quase aqui a figura da equipa para o Giro, com o Christophe Laporte, uma substituição por causa da lesão, mas que também não percebo muito bem qual que será aqui o papel do Laporte. Mas ainda assim, olhando aqui ao Cian Uijtdebroeks, ele tem uma qualidade que também é reconhecida, ele esteve bem na Vuelta o ano passado. Se calhar tantos quilómetros contra a relógio é isso que eu ia dizer. É questão dos 60 km contra relógio, porque ele tem que melhorar. Depois também a questão que ele não sai, a história da saída da Bora, parecendo que não, acaba sempre por fazer ali alguns inimigos, e poderá pagar, imaginando que ele possa ter aqui algum dia mau. Por vezes aparece aquele ciclista do nada que dá assim uma ajuda, por exemplo, Landa a Sepkus, recordamos, parecendo que não é importante, e se o Cian começar bem e até tiver um bom lugar aqui na geral, se há um dia em que possa estar a fraquejar e não ter ninguém para o ajudar, se calhar não vai contar com a ajuda de ninguém, parece-me. Mas ainda assim é um daqueles nomes candidatos. Depois já há vários, não quero estar-me aqui a alongar, também quero passar aqui se calhar a palavra ao Rui Ribeiro, que ele também de certeza que pode acrescentar aqui mais alguns
alguns. Tenho aqui uma dúvida, que é o Einar Rubio, aqui da Movistar. A Movistar tem referido o Rubio como possível aposta aqui da equipa para um lugar à geral. Se nós nos recordarmos do que ele fez no ano passado, onde ele venceu uma etapa e ele ficou ali à portinha do top 10, creio. Penso que poderá ser aqui um nome da Movistar, que se as coisas correrem bem com a montanha, que lá está, mas também será um daqueles que vai sair prejudicado pela questão do contrarrelógio. E também confesso que tenho dúvidas se ele vai efetivamente para a montanha ou se com o decorrer da prova pode começar logo a caçar etapas, ou até mesmo a questão da camisola da montanha, que também poderá ser uma questão importante. Mas ainda assim, o que eu tenho visto do Rubio, tenho gostado. Sinto que a cada prova que vejo dele, nomeadamente com dificuldades na montanha, as coisas melhoram. Portanto, eu não descarto aqui o Rubio aqui na Movistar para ser um dos nomes que para mim poderá estar naquela luta que já referimos, que será pelo segundo e pelo terceiro lugar e pelos restantes lugares no top 10, porque correndo tudo normal, não havendo aqui nada do outro mundo, o primeiro já sabemos para quem será. Rui, falamos muito de Pogacar, não é? Eu queria também que olhássemos um bocadinho à equipa que ele traz, porque não é uma equipa fantástica, mas acho que quando ele venceu o primeiro Tour, a equipa era pior. Mas também não tinha responsabilidade, aqui tem, não é? Sim, mas uma equipa com Pogacar, Rui Oliveira, Mikel Biel, Félix Ross-Schartner, Vegard Stacklangen, Rafael Majka, Juan Sebastián Molano e Domen Novak. Não tem nenhum super gregário como tinha no ano passado o Adam Yates. Sim, mas Majka, neste contexto, sim. Se estiver em boa forma, pode ser um super gregário. O próprio Gross-Schartner é um corredor que já tem top 10 em grandes voltas. Sim. Mas é uma equipa que dá para controlar 3 semanas. Achas que eles podem tentar aquela coisa de deixar uma camisola rosa ali a passear por um corpo de alguém que não seja assim grande ameaça? O que é que pode acontecer com esta UAE, que tem... Não há ninguém para dividir protagonismo com eles, porque são eles ou eles, em termos de classificação geral. Claro, atenção, tem aqui o Mikel Biela, é sempre a peça fundamental ao lado do Pogacar. Rui também. Vimos o Novak fazer... O Novak também que tentava fazer uma Liège-Bastogne-Liège muito boa. Como é que os vês para assumir esta responsabilidade durante 3 semanas? É assim, aquilo que eu perspectivo é que o domínio de Pogacar será tão grande que a equipa depois poderão ser chamados numa situação em que a liderança dele seja posta em causa. Imagino um cenário em que possa acontecer dentro da Ineos, que como o Nuno estava a dizer, eu acho que tanto o Thomas como o Arensman e até certo ponto talvez o Magnus Sheffield, se não perder logo muito tempo nas primeiras montanhas por causa dos contrarrelógios, em que eu espero que ele vá andar nos 5, 6 melhores ciclistas desta volta à Itália, possam criar alguma dúvida por lançarem ciclistas para a frente, porque tem, lá está, apesar de não ter nenhum tão forte como o Pogacar, tem várias cartas e isso depois pode jogar ali um bocadinho. A Bora também, com o Dani Martínez, que é a incógnita de sempre, e o Florian Lipovic, que eu não estaria a dizer o nome dele agora se não tivesse sido o que ele andou a fazer na Romandia. Acho que podem ser equipas que podem tentar pressionar um bocadinho a UAE Team Emirates nesse sentido. Talvez a Bahrein também, porque tem o Caruso, que é alguém que aparece sempre bem no giro. É um bocadinho como o Thomas, pode até nem andar a fazer nada de extraordinário noutras corridas, depois aqui aparece bem. E tem o Tiberi, que tem estado bastante forte também neste início da época. Mas lá está, eu acho que a maneira como eu imagino a corrida a desenrolar-se, eu vejo que ao final da primeira semana, porque não é muito normal nós numa primeira semana temos logo essas jogadas de equipa ou grandes ataques, acho que isso estará mais reservado para mais à frente na corrida. Eu acredito que isso, quando acontecer, ou quando as equipas derem esse passo, já é mais numa ótica de tentarem atacar o segundo, o terceiro lugar ou qualquer coisa, porque acho que o Pogacar já vai estar numa distância que elas próprias vão achar que é impossível de lá chegar, e a corrida vai acabar por se controlar a si própria um bocado de forma sozinha, porque não vejo mesmo competição. Ainda assim a equipa acho que é
suficientemente competente. Não tem aqui, se calhar, aquilo que às vezes, voltando aqui à história do João Almeida, nos últimos 3 ou 4 anos ouvíamos muitas vezes a malta a queixar-se das ambições próprias dos Formolos, dos Ulisses e por aí fora. Não temos nenhum italiano nesta equipa da UAE Team Emirates. Acredito que quem tenha mais essas ambições próprias de vencer etapas será o Maulano, mas ao sprint, não em etapas em que seja muito expectável o Pogačar poder ser atacado pelos colegas de equipa. E depois na montanha, assim, o Maika não se tornou se calhar aquele ciclista quando andou a vencer etapas de montanha e por aí fora que se pensou que pudesse ser, mas é um excelente gregário. Eu lembro-me no Tour de 2022, o primeiro que ganhou o Vingegaard, o Maika era o único ciclista, era o único gregário que estava naquela etapa do Col do Granon, era o último que se mantinha ali ao lado do seu líder, por isso não isto tinha Covid na altura, lembro-me disso, e o Maika, portanto, é um excelente gregário, e também não vejo assim nenhum segundo homem na montanha tão forte como ele, tirando, lá está, aqueles casos em que há um bocadinho de dúvida de quem é que vai ser líder, e nesses cenários eu até acredito que o que não for líder é provável que acabe a ser pior do que o Maika, mas vamos ver o que é que dá esta equipa, porque eles têm um bocadinho de tudo. Tem uns homens das clássicas para aquelas etapas em que o Pogačar pode querer fazer aqueles solos e arrancar de distância, tem bons trepadores e tem um Maulano para tentar picar o ponto nos sprints, que volta e meia ainda vai conseguindo, assim, nos sprints mais caóticos ele ainda se sabe. Olha, e queria-te fazer outra pergunta, porque Pogačar tem, como é óbvio, o objetivo de tentar fazer a dobradinha, Giro e Tour, uma dobradinha super improvável. A última vez que se conseguiu foi em 98, quando Pantani o fez. Qual é que achas que é a melhor estratégia para ele, para tentar preservar-se ao máximo, para, lá está, partindo de um princípio que ele consegue ganhar o Giro com uma relativa facilidade, é tentar decidir logo no início, guardar... por exemplo, logo no final da primeira semana tem o contrarrelógio, tem a etapa de prato aditivo, aí tentar dar a sapatada logo na classificação geral e como tu dizias, deixar ali os adversários numa questão de agora a luta é pelo segundo lugar, ou reservar-se e manter ali fazer 2 primeiras semanas calmas e na última ir com tudo. Assim, eu não sou o maior especialista em fisiologia, será a especialidade para o caso, mas assim, eu do meu ponto de vista aquilo que faria mais sentido, e tendo em conta, não é? Ou seja, seria nesta tal primeira semana, porque há oportunidades para ele, não para sentenciar a corrida no sentido de que um furo, uma queda ou seja lá o que for, um dia pior, como teve nas últimas 2 grandes voltas que disputou. O Pogačar teve dias maus, é um facto, e não se pode passar ao lado disso. Eu acho é que não tem aqui ninguém mais forte que ele que o possa fazer passar esses dias maus, porque parece pelo menos que vem um bocadinho daí. O Pogačar, esses dias em que rebenta, é de ir demasiado ao limite, e aqui vai ser ele próprio a controlar esse seu limite, e acaba por correr mais facilmente assim. Mas acho que ele no final da primeira semana tem tudo, não, lá está, repetindo-me, não para ter a coisa ganha, e porque podem haver quedas, furos, bordures, seja o que for, mas pelo menos para deixar na cabeça dos seus adversários aquela mentalidade de nós não estamos a correr contra este tipo, estamos a correr uns contra os outros e queremos é chegar ao pódio ou ao top 5, ou seja o que for, dentro dos objetivos de cada um, porque com um contrarrelógio de 40 km, com a chegada à Europa, logo no primeiro dia a chegada a Torino, tem aquela subideca de antecipação à meta de quantos quilómetros é que são, nem consigo ver aqui em concreto no perfil, mas são uns 2 ou 3 quilómetros perto de 10% de inclinação. Tem a etapa do Sterrato, salvo erro, que ainda é durante a primeira semana, exatamente. Tem a chegada a Prato Aditivo. Se o Pogačar acabasse esta primeira semana, ou seja, chegássemos ao primeiro dia de descanso com o Pogačar a ter sobre o segundo classificado 2 minutos e meio, não me espantaria, e acho que já era uma classificação porque que deixava as coisas muito, muito em aberto, porque metade dos possíveis candidatos no contrarrelógio
perdem uma batelada de tempo. Depois é nas etapas de montanha ganhar tempo sobretudo aos ciclistas, diria, da Ineos, porque vão ser os que se vão aguentar mais com ele no contrarrelógio, pelo menos tenho essa esperança. E ao final desta etapa ter já desta semana, aliás, ter já uma diferença significativa, para depois, não quer dizer que não vá picando uma série de vitórias pelo caminho, fazer, olha, uma espécie de vitória como fez no Tour em 2021, em que ele sentenciou praticamente a corrida ao final da primeira semana, pronto, também com as quedas do Roglic, do próprio Jonas Vingegaard, que também na etapa em que o Pogačar ganhou mais vantagem também tinha caído, e depois a partir daí foi gerindo, chegava sempre num grupito de 2 ou 3 e depois com uma ponta final que todos lhe conhecemos, acabava por isso somando mais uma série de vitórias em etapa. E olha, e até tem uma etapa aqui que é parecida a uma em que ele passou mal nesse ano, que é aquela em que eles sobem 2 vezes o Monte Grappa, faz lembrar a que eles subiram 2 vezes o Mont Ventoux, e em que vimos pela primeira vez o Pogačar a passar algumas dificuldades porque ficou para trás para o Jonas Vingegaard. Pode ser que aqui o que à noite Brooke se anuncie como um futuro vencedor, não sei, estou a imaginar, para tentar dar algum alento à corrida, não sei, mas tenho pena porque o White Brooks no contrarrelógio não me parece ter dado nenhum passo em frente face ao ano passado, e aqueles capacetes que a Visma usa também não devem ser grande motivação para andar melhor, só se fosse para acabar mais rápido, para tirarem aquilo da cabeça mais rápido, mas não me parece estar a dar grande resultado. Sim, as grandes queixas dele eram da bicicleta e também e do bullying, certo, mas mais do bullying do que da bicicleta. Mas da bicicleta é porque tem sido mais ou menos a norma em contrarrelógios planos da Visma agora e da Jumbo no ano passado, de não haver ali, pelo menos aparentemente, um setup, não é? A coisa não tem corrido muito bem aos ciclistas da Jumbo e da Visma, pronto. Sempre, eles evidenciavam-se mais em contrarrelógios mais duros. Sim, não tem havido aí grandes resultados. Assim, o que se me salta mais à memória, até para aí o melhor, que foi para aí o Sepp Kuss no ano passado na Vuelta, quando toda a gente achava que ele ia perder ali a liderança, e acabou por manter, mas de resto mesmo o próprio Wout van Aert tem feito contrarrelógios pobrezinhos. O Jonas Vingegaard em contrarrelógios planos não é extraordinário, por isso até vai ser mais uma oportunidade para vermos de facto se a Visma deu esse passo em frente. Nuno, nós falámos há pouco sobre, quando estava com o Eduardo a conversar sobre o perfil das etapas, que era um giro que era muito convidativo aos caça-etapas, e há aqui, eu acho que muito boa gente. Aliás, há uma longa lista de corredores que luta por completar as etapas em 3 grandes voltas. A Michael Woods, Salah Philippe são 2 desses, outros nomes que nós olhamos para aqui. Falavas há pouco, o Laporte não sabe bem o que é que ele pode fazer. Pode ser um caça-etapas, perfeitamente, sim. O Trentin, imensos corredores que se alinham nesse perfil. A Israel tem também uma tonelada deles. Primeiro, que etapas é que tu vês que são aqueles que as fugas terão que marcar? E depois, quem é que tu vês aqui de nomes mais fortes para vencer etapas? Eu acho que até com esta perspectiva, lá está, de uma classificação geral que possa estar um pouco arrumada, pode acontecer um bocadinho o que aconteceu no ano passado, que acho que os homens da geral, se não me engano, só discutiram até a etapa do Monte Bondoni, que até acabou por ser o João Almeida a vencer, e depois deu-se muita liberdade a que as fugas triunfassem em quase todas as etapas. E não só nesse ano, no ano em que o Jay Hindley também, várias fugas triunfaram, e até vários corredores que venceram etapas vindos da fuga, depois até acabaram por terminar no top 10. Estes corredores, estes caça-etapas, sejam eles mais trepadores ou menos trepadores, vão ter um giro muito bom para o fazer. Sim, também vai depender um bocadinho, lá está, já falámos aqui tanto na superioridade do Pogačar, já vamos perceber se efetivamente ele poderá ou não, nas etapas com mais alguma dificuldade, acalmar,
embora este seja um pouco contra a natura em Pogačar, mas para as fugas, sim, como tu referias, há aqui boas etapas. No entanto, eu também tenho que considerar que há aqui um lote de sprinters muito grande, com, pelo menos já com várias vitórias, e não sei até que ponto depois não vão buscar a sua etapa, porque há 3, 4 nomes que nós estamos habituados a vê-los a dominar, por exemplo, já no passado algumas voltas no que toca ao sprint, e não sei se depois as suas equipas, em busca de uma vitória que não vá acontecendo, se vão desperdiçando as oportunidades que vai haver. Ainda assim, e principalmente com o foco nas etapas de montanha, pese embora aquilo que há pouco já fomos falando nas dificuldades que podem vir, eu acho que poderá ser sempre a questão de, nessas etapas, embora hajam diferenças na geral, uma fuga poder chegar, para mim. E também e de um bocadinho àquilo que o Rui estava há pouco a falar da UAE, eu também não é aquela UAE que eu veja também para estar todos os dias ou algo do género, imaginando a liderança de Pogačar a assumir a corrida. Não sei até que ponto esse papel poderá ser passado para equipas como a Ineos ou como a Visma, e se essas equipas terão blocos também assim com tanta força para andar 2, 3, 4 dias a controlar um pelotão, não me parece. Portanto, eu acho que o Giro volta a ser aquela grande volta que tem aqui uma grande potência para os homens das fugas, e antevejo que haja aqui umas 4, 5, 6 etapas seguramente, e até em face das equipas italianas, que são equipas que nós vemos sempre a atacar muito e a quererem colocar homens nas fugas, que acabarão sempre aqui por triunfar e por chegar, e até acho que até o facto de haver uma corrida que eventualmente possa ficar muito decidida a geral no início poderá ainda ser mais um ponto a favor desses mesmos ciclistas e equipas que queiram triunfar através das fugas. Tu falaste em alguns nomes de corredores que podem vir aqui buscar etapas ou até completar o leque das 3 grandes voltas com vitórias, mas há outros nomes, e há as equipas, as italianas que eu estava a falar, que vão sempre colocar corredores em fuga e querer buscar alguma coisa. Há aqui um nome que eu tenho aqui alguma dúvida, ele este ano já está melhor, que é o Hermans, aqui na Alpecin, por exemplo. Acho que é um nome que poderá ser aqui para umas fugas, tem aqui um bom perfil aqui no Giro, para se imiscuir. Depois, olha aqui um bocadinho para a Astana, por exemplo, e olhando aqui um bocadinho à start list que nós temos do Giro, o David Ballerini, acho que pode ser também aqui um nome que ele possa tentar aqui procurar alguma coisa. E a Astana tem também o Lutsenko, que é sempre é um corredor, sim, muito forte, e nunca se sabe se ele vai estar com um olho na geral, com um olho nas, sim, etapas. E é aquele corredor que também por vezes não olhamos para ele e ele aparece lá com o top 10 no final, ou muito bem colocado às portas, e nem percebemos bem como. No entanto, o Lutsenko também já mostrou e ser um ciclista que também ser ofensivo e atacar. Aqui agora é uma equipa um bocadinho também estranha. Eu acho que há aqui o Florian Lipovitz, eu acho que pode ser aqui um nome interessante aqui para as fugas. Eu acho que ele, para uma geral, é certo que estamos aqui um bocadinho com o hype do que ele fez recentemente, mas eu acho que aqui para estas etapas de montanha, que há pouco eu referia que até imaginando uma geral, já sei com alguma vantagem, alguma diferença, e não querer haver nenhum bloco para controlar o pelotão ou com muito interesse, e portanto haver ali espaço para a fuga triunfar, acho que pode ser um nome interessante para as etapas de montanha, mesmo com isso nas fugas. Há também aqui o Schachmann, que também é um corredor que também, um bocadinho como o Julian Alaphilippe, é aquele corredor que acho que à partida nós estamos à espera de o ver colocado assim numa fuga. E também agora para não estar aqui a citar muitos mais nomes, há aqui o Laurens Pitti, que também é um daqueles que eu considero que vamos vê-lo com alguma frequência nas fugas. É um dos nomes que tem sido uma das revelações da temporada. Acho que pode fazer aqui um bocadinho o papel do Ben Neely, do Giro do ano passado, para mim, aqui no que toca aqui ao espetáculo e à questão das fugas. E também tem a questão que ele sprinta muito bem. Para além do sprint, eu não coloco tanto no sprint porque acho que há aqui sprinters mais puros. Sim, mas digo, para estar presente numa fuga, sim, tem essa vantagem. Mais reduzido que possa chegar, sim, perfeitamente. É o homem a bater. O homem a bater. Depois há os clássicos, e quando falo aqui nos clássicos, falo aqui no Demarchi, que também poderá ser um nome que poderá aqui tentar alguma coisa. Uma incógnita também que eu
que eu acho que aqui na Movistar, será que vamos ver aqui o nosso Nairo a querer ir para umas fugas e até eventualmente tentar uma montanha ou algo do género? Para mim é uma grande incógnita, não sei muito bem o que esperar dele. No entanto, poderá ser um corredor que nós, se nos recordarmos do Nairo no passado, sempre que ele esteve a não lutar por uma geral ou que já estava bastante afastado, sempre foi um corredor que quando tinha uma oportunidade marcava e ia buscar uma etapa. É certo que os anos passam, também sabemos que ele teve um ano de interregno, que está a regressar e que também está a ser um regresso com alguns contratempos, mas também é um daqueles corredores que também poderá haver e andar aqui na questão das fugas. Depois aqui a Tudor, acho que tem aqui vários corredores para as fugas, desde de um clássico, de um Matteo Trentin, por exemplo, mas depois aqui outros corredores que nós já vimos este ano em evidência, o Marius Mayhofer, o Florian Stork, também acho que podem andar aqui nas fugas. O Michael Storer na questão da montanha e dessas etapas também é um bocadinho ali como o Quintana e como o Lipovic, também é um daqueles nomes que também poderá dar espetáculo. E depois também há aqui a questão da Bahrein e aqui o Damiano Caruso, que eu acho que já não poderá ir por um lugar na geral, mas também é um daqueles corredores para se meter aí numas fugas e tentar alguma coisa. E se as coisas até acabarem por correr bem, porque não? Até um Damiano Caruso lutar por uma camisola da montanha. Pode ser, mas acho que dentro destes nomes aqui as equipas, por acaso trazem aqui vários corredores e aquilo que eu falei também há pouco, o Laporte, eu não sei muito bem o que esperar do Laporte, porque lançar o COI? É isso, há o COI para o sprint, não sei se poderá haver ali algum atrito ou não. Não pode, sim, não sim, pode. Sim. Eu Laporte nós percebemos que ele vem aqui com um papel de substituto, que teve que ser à última da hora aqui para o Wout van Aert, mas ainda assim o Laporte nós já vimos fazer grandes prestações e é um daqueles corredores que também poderá até lutar por uma camisola Ciclamino, não sendo sprinter. Se eventualmente algum daqueles outros corredores falhar, é certo que eu não estou a ver isso acontecer, porque há várias etapas para os sprinters e há várias oportunidades. No entanto, pode ser que pode acontecer qualquer coisa ao COI, não sabemos, é imprevisível. No entanto, também é um daqueles corredores que eu acho que também vai estando em forma vai picar aqui o ponto. Portanto, há vários para picar o ponto e aí etapas considero que não vão faltar por causa de não haver blocos muito fortes ou blocos supers para controlar aqui o pelotão, e também porque imagino um bocadinho, voltando aqui atrás ao que já fomos falando, que as coisas possam estar já sentenciadas no que toca à geral para o primeiro lugar e depois haja a guerra pelo primeiro dos outros e pela guerra dos primeiros dos outros não haja ninguém a assumir e todos um bocadinho a andar na expectativa do desenrolar das corridas e que depois as fugas com isso consigam ter ali uma boa vantagem e acabar por triunfar. Falamos muito de sprinters, está na altura de pôr-nos os nomes em cima da mesa para ver quem pode sair daqui com mais vitórias, com a malha Ciclamino. Eduardo, Olaf Koich, Caleb Ewan, Jonathan Milan, esta dupla da DSM que vimos agora na volta à Turquia, Tobias Lund Andersen e Jakobsen, Caden Groves, não faltam opções. Tim Merlier, claro, que ele e o Remo, que são os únicos que conseguem dar alguma coisa boa à Soudal nestes últimos tempos. Não faltam aqui opções nas horas de discutir as etapas. E o Alaphilippe ao sprint. Dá trabalho ao departamento médico também. Também dá alguma coisa aí. Mas como é que olhas para este leque muito forte de sprinters? A tendência, achas que vai ser mais uma divisão entre eles? Eu lembro no ano passado no Giro houve uma grande divisão entre os sprinters presentes. Nós até começamos com uma grande expectativa que o Mads Pedersen pudesse naquele ano acumular algumas etapas, mas acabou por não ser assim. A coisa foi bem dividida. Aliás, até o Pedersen, se bem nos recordarmos, demorou a vencer a sua primeira etapa no Giro do ano passado. Aqui achas que a probabilidade é que haja uma divisão de vencedores de etapas? Sim, se tivesse que apostar, apostava nessa divisão. Não vejo ninguém aqui a ganhar 3, 4 etapas neste Giro.
Destaco obviamente os nomes que também referiste, Jonathan Milan, Tim Merlier e Olaf Kuijs, aqui talvez numa primeira linha. Depois obviamente nunca colocar aqui Alpecin de parte, e Caden Groves é sempre um homem que habitualmente ganha qualquer coisa, e acho que Alpecin com a moral e com a motivação que está, não vai querer sair deste giro sem picar o ponto, tendo em conta que a nível de geral não deverá ter grandes perspectivas, por isso quanto mais cedo a vencer uma etapa, melhor, e acho que Caden Groves vai estar nessa luta, vai entrar nessa luta com os melhores. Não é que ele não seja um dos melhores, porque é, mas penso que estará aqui num segundo nível quando comparado com estes três, pelo menos neste momento. Depois também Alberto Dainese, que habitualmente também no giro arranja sempre forma costuma de deixar a sua uma marca, exatamente, nunca sai com a folha em branco. E depois acho que existe aqui também, e agora aqui já numa linha mais distante, mas que são homens que num dia bom, e nós sabemos depois que as etapas que se disputam ao sprint têm sempre aqui um conjunto de particularidades que podem eliminar os favoritos dessa disputa final. E por isso num dia bom qualquer um destes nomes que eu vou agora elencar poderá também ter hipóteses de deixar o seu nome na lista de vitórias. Molano, Fabio Jacobsen, Caleb Ewan agora na sua nova equipa. Vamos ver. É um homem que deixa-nos sempre aqui um sorriso jocoso, digamos assim, porque habituou-nos a ganhar tanto, e agora até nos custa colocá-lo nesta lista de sprinters, porque o seu palmarés mais recente acho que não se coaduna com a sua grande qualidade. Phil Bauhaus, o alemão, um sprinter sempre também muito forte, e que mesmo quando não ganha consegue sempre ali muitos top 5. Biniam Girmay, obviamente, Stefano Oldani também. Cuidado com as rolhas. Cuidado com as curvas e cuidado com a garrafa de champanhe. Não, com as rolhas, exato. Ok, percebi curvas. E ainda Max Kanter agora na Astana, também outro alemão, outro bom sprinter que não conseguiu materializar o potencial que se apontava, e que não conseguiu na Movistar chegar ao nível que se perspectivava. Na Movistar e na Astana se concretizar. Sim, mas acho que a Astana é uma equipa melhor nesta perspectiva do sprint para ele do que era a Movistar. Sim. Acho que foi uma boa escolha para ele. Não creio que vá ganhar nenhuma etapa, mas pode ser um homem aqui a fazer vários top 10, por exemplo, se calhar top 7, top 6, mas eu acho que este é o conjunto, é uma verdadeira constelação de sprinters. Acho que de facto só falta aqui o Jasper Philipsen, como falávamos há pouco. Acho que é quase que um campeonato do mundo dos sprinters aqui no Giro. São muitos homens para bastantes etapas, mas não vai dar uma para cada um, obviamente. Mas voltando ao início à pergunta que me fazias, acho que de forma alguma vejo aqui um sprinter dominador com 3-4 vitórias, como vimos a Elia Viviani a fazer, por exemplo, em 2018 ou 2017. Mas vamos ver como é que também o desenrolar da corrida e a geral, como é que se faz a geral também, para ver depois que trabalho de pelotão é que será feito para controlar as corridas, mesmo em relação às fugas. Por isso acho que aqui ao nível do sprint vamos ter uma luta que se calhar vai ser, e da própria ciclamino também, vai ser uma luta se calhar mais emocionante que a própria geral. Por isso acho que é um dos ingredientes mais fortes deste giro. Rui, Jonathan Milano vem defender essa vitória na malha ciclamino no ano passado, e eu diria que de todas estas equipas de sprinters que falamos, a Lidl Trek é que parece ter um conjunto mais focado no seu sprinter. Ok, a Soudal também tem uma excelente equipa, tem ali principalmente o Jan Hirt e o Alaphilippe para alguma caça de etapas, e o Van Fernand, que tem também está a fazer agora uma boa etapa. Mas por exemplo, se chegamos ali à Visma com o Olav Koites, já é uma equipa mais dividida, que leva mais trepadores, mas esta equipa da Lidl Trek traz basicamente o comboio inteiro do Jonathan Milano. Por isso suponho que o objetivo seja
repetir o ano passado, em que ele foi... Mas sem bater tanto na trave também, como no Sim, ano passado, sim, que sim. ele ficou em segundo numa série de etapas. Sim, e ainda, no ano passado acabou por só vencer uma, mas venceu a malha Ciclamino, e se bem me recordo, até foi uma... Ele apareceu na start list do Giro de última hora e fez o que fez. Fez o que fez. Sim, não, mas eu concordo contigo quando dizes que é o melhor bloco em torno de um sprinter aqui presente, porque de facto é Eduard Tones e o Jasper Stuyven, também creio que tinha visto que estava na start list. E o Simone Consoni, acho que são três gregários ou partes do comboio, como lhe queiramos chamar, principalmente o Consoni. Eu acho que é no Tirreno Adriático, salvo erro, que ele tem um grande trabalho para uma vitória do Jonathan Milan, que pronto, já começou a vencer, e é sempre bom chegar aqui. Ele já não corre desde o Paris-Roubaix, em que teve também uma queda. Mas é bom um sprinter chegar já com essa cultura de vencer e de bater bons sprinters, na verdade, porque ele nessas vitórias no Tirreno Adriático bateu precisamente o Jasper Philipsen, que não está cá, mas é tido por mim e acho que por muita gente, por quase toda a gente, como o melhor sprinter do mundo. Acho que este confronto, o Milan e o Merlier são os melhores sprinters em prova, são os que estão melhor rodeados. O Milan uns furos acima, mas a Quick-Step tem outra experiência nestas leads nestas leads de lançar sprinters, que pode acabar por ser bastante importante no final, mas espero um grande confronto, sobretudo entre estes dois, depois com uma série de outros grandes sprinters que o Eduardo já aqui falou, num patamar ligeiramente mais abaixo, mas eu coloco o Milan e o Merlier num nível um bocadinho à parte de todos estes, e por aí é que eu se calhar discordo um bocadinho dele, porque eu acho que se calhar não vai haver um domínio de um deles ganhar todas as etapas, mas acho que entre eles os dois podem acabar por dominar aqui um bocadinho a coisa. Claro que depois há sempre aquele sprint mais caótico, com uma curva absurda nos últimos 500 metros, onde o Gaviria se tenta lançar até ao fim e acaba por fazer lançador de alguém que está atrás dele. O Gaviria, exatamente, falámos o Gaviria é o parque da Colômbia. Não, o Gaviria no início da etapa pergunta, olha, quem é que me paga para eu fazer o lançamento do sprint a 500 metros, e acaba por ser o lançador de alguém, porque é o que ele tem feito, mas ainda é capaz de ganhar uma etapa assim. Volta e meia acontece, mas sim, temos aqui um excelente lote de sprinters, e há muita gente que não gosta, que acha que diz que as etapas de sprint são uma seca. Pois são, mas liguem a televisão para os últimos 15 km e vejam só 15 minutos e vem ali um sprint entre os melhores ciclistas do mundo. Não tem que ser interessante desde o quilómetro zero para ser. É tipo um shot ali mais concentrado no final da etapa, e acho que vamos ter aqui grandes sprints. Temos muitas etapas para isso, bons sprinters, boas equipas. Estou à espera por uma boa luta pela Ciclamino. E agora, encaminhamos para a parte final, até porque já passamos aqui a barreira de 1 hora e as pessoas já estão fartas de nos ouvir. Antes de irmos às apostas do pódio e não sei o quê, não sei se sabem, este ano o Giro volta aqui com uma coisa que é a classificação Inter-Giro, que se vocês virem os perfis, existe lá uma... ali em algumas etapas, não, em todas as etapas existe ali uma marcação, digamos assim, mais ou menos no terço final da etapa, em que, o que é esta? O Giro gosta sempre de fazer estas coisas esquisitas das classificações. Tem a classificação das metas volantes, tem a classificação dos mais quilómetros em fuga, e agora junta esta, em que basicamente é uma classificação geral, em que a etapa começa no início, não é? Passando como é óbvio, e cortam os tempos nessa zona. Ou seja, é uma coisa para os homens das fugas se divertirem, também para as equipas italianas. Os irmãos Baís já devem ter uma tática pronta, disfarçam-se um do outro, coisas assim, para eles andam sempre nas fugas. Pode ser que o Quick-Step tenha aí uma boa hipótese de ganhar qualquer coisa este ano também. Tenho um Merlier para ganhar. Sim, só não existe classificação Inter-Giro nos contrarrelógios. Por acaso não sei se o contrarrelógio, se o tempo
conta ou não. Por Não acaso faço é uma ideia. coisa que se devia saber. O Pogacar deve ganhar da mesma. Ataca a meio das etapas e pronto, e está feito. Por isso é mais complicado de prever, mas vamos fazer aqui antes de irmos para as apostas mais a sério, quem é que vai ganhar esta classificação? Por acaso estava a ver aqui no site do Giro se tinha aqui, que eu queria saber qual era o valor monetário que dava este. Se eu acertar esta. Que dava este. Se eu acertar esta. Este Intergiro, mas por acaso não existe ainda não existe essa informação. Eu estava a tentar descobrir. Por isso não sei, vamos aqui para as equipas mais para a VF Group, para a Ardiani, para a Team Polti, que tem aqui nomes interessantes para poderem vencer essa classificação. O truque é nas etapas ir para a fuga nas etapas planas, nas de montanha não descolar muito cedo. Pronto, eu vou dizer eu acho que vai ser alguém da Team Polti, que eles gostam muito de ir para as fugas. Eu vou apostar num dos Baís, no Matia Baís. Esse aí é cheats, esse não devias poder apostar. Deixa lá ver, quem é que nas etapas ao sprint não tem sprinters para trabalhar e pode ir para as fugas? Pois são os italianos, não é? Mas esse é, coitados, nós também queria fugir aqui um bocadinho. Sei lá, deve ter aqui algum da Bardiani. Eu vou para um da Bardiani para ser diferente. Este pode ser o Alessandro Tonelli. O Eduardo também é apostou no Alessandro Tonelli. Ficamos com o mesmo, pronto. Estamos os dois a torcer pelo Tonelli para ir para as fugas. Eu apostei nele porque ele ganhou uma etapa em fuga logo no início da época. Então deve ser alguém que eu lembro que ele o ano muito passado também teve bastante tempo em fuga. Foi daqueles que andava lá sempre a tentar mostrar a camisola. Não estavas preparado para esta. Não queria ir pelo óbvio, pelo bias, mas aqui na própria Polti, por exemplo, o Mateo Fabro também pode ser um nome que também já nos recordámos. Eu recordo-me deles já ter estado também sempre nas fugas, portanto poderá ser uma aposta. Embora aqui na Tudor estou com um feeling que a Tudor também vai andar sempre à procura das fugas. Portanto, o Marius Meyerhofer, posso ficar com o Marius Meyerhofer para ser diferente e fazer aqui uma aposta totalmente diferente dos meus colegas. Mais improvável. Mais improvável. Até porque eles só precisam o Dainese só vai ganhar uma vez quando ninguém está à espera. Eles vão estar sempre a trabalhar. A cena naquela etapa de transição, aquela etapa 18 ou aquela etapa plana ali no meio, essa é a etapa do Dainese. Eu acho que eu tenho a ideia que ele costuma ganhar sempre na segunda semana. Assim, quando já alguns sprinters já estão fora, outros estão meio cansados, o Dainese aparece ali quando menos se espera. Aparece o Dainese. Já é um dado adquirido que o Dainese vai ganhar. Aposto já fica já no jogo das apostas. Se ele ainda estiver em corrida, guardo o Dainese para essa etapa. E não foi só no ano passado na volta à Espanha, ele também ganhou uma etapa na última semana. Por isso está marcadinha. Não falha. É aquela etapa plana da última semana. O mais plana possível. Quem costuma participar no jogo das apostas pode já aguardar essa referência. Vai ser essa que o Dainese vai ganhar. Pronto, vamos fazer aqui uma ronda final para apostarem no vosso top 3 do pódio e também nas camisolas. Vamos começar pelo Eduardo, os mais velhos primeiro. Olha, será que alguém vai surpreender na geral? É que eu estou curioso. A nível geral, obviamente, o primeiro lugar está ali para o Gachar. Acho que não é difícil acertar-se nada de estranho acontecer durante este giro. Segundo lugar para Ben O'Connor e terceiro para Ciano de Brooks. A nível da Ciclamino, vou surpreender Caden Groves. E a nível da montanha, vou apostar no Enner Rubio da Movistar. Acho que é um homem que não havendo grande perspectiva de geral, obviamente poderá sempre conseguir um top 10. Acho que é um objetivo que é possível,
concretizar, mas é um homem que vai tentar ganhar etapas, e tentando ganhar etapas serão as montanhas, obviamente, e acho que pode acumular aí muitos pontos, e quanto mais cedo o fizer e quanto mais acima da classificação estiver, acho que mais possível será a equipa direcionar o objetivo do Banner Rubio nessa classificação, por isso. Até porque será engraçado, porque a Shimakopi, que no caso vai ser o Passo do Stelvio, está na parte inicial de uma etapa, favorece um bocadinho os corredores que vão procurar estar na fuga. A falta a camisola branca? Camisola branca, Ciano Brooks. Ciano Brooks por inerência. Nuno. Olha, portanto, óbvio, o primeiro, portanto, Pogačar, segundo Ben O'Connor, foi aquilo que eu há pouco falei quando referi os ciclistas que poderiam dar luta ao Pogačar, portanto eu considero o segundo o Ben O'Connor e terceiro eu vou arriscar, ou não, eu vou apostar no Arnsman, é a minha aposta para o terceiro. Quanto a Ciclamino, eu vou no Jonathan Milan para o primeiro, depois coloco o Merlier e Olav Kuic. Montanha, para ser um bocadinho diferente do Eduardo, vou pelo Filipe Zana, embora considere o Juan Pedro Lopes e o Storer nomes bem fortes. E por fim, prontos, para a juventude, o Arnsman, é o Tian e até considero aqui também o Tiberi. Sim. A tua aposta para a juventude é o Arnsman. Sim, Arnsman, o Tian para segundo e terceiro aqui o Tiberi. Isto sequer ao menos. Ora, sou eu, não é? Agora, que é para fazermos aqui em roda. Ora, não, o Pogačar para vencer, aposto no segundo lugar para quem? Agora, por acaso, aqui fico um bocadinho na dúvida, mas vou para o Ben O'Connor. E o terceiro vou cometer o mesmo erro do ano passado, e que vocês também ninguém apostou no Thomas para já. Pronto. Ia dizer que o Goldon estava aqui. Então não. Então vou ficar com o Thomas no pódio. O camisola branca, só para confirmar, se conta o António Tiberi. Camisola da montanha, vou apostar no Florian Lipovitz, e o Ciclamino para o Tim Merlier. Eu vou apostar, como é óbvio, Pogačar para primeiro, Thomas para segundo e Bardet para terceiro. Vou ficar aqui com os mais velhos. A Ciclamino para o Jonathan Milan. A camisola da montanha, para não repetir, eu por acaso estava de olho no Filipe Zana, mas vou falar aqui num rapaz que no ano passado também andou em muitas fugas, o Marco Frio. E para a juventude também fico com o Timanara ali como o Nuno. Acho que é o mais... Nota-se que eu estou confiante nos contrarrelógios da Inês. É a minha aposta. Olha, eu vou alterar a minha da montanha. Já não é o Lipovitz, vai ser o Simon Carr, da EF Education Easy Post. O Lipovitz vai andar no top 10 da geral e não se vai meter nessas brincadeiras da montanha. Pronto, alteração do última hora do Rui. Acontece muito na start list. Se calhar alguém que nós falamos aqui até nem vai depois participar na prova. É o mais certo. Para quem quiser apostar connosco durante as 3 semanas, como repetir a publicidade que deixámos no início, sextomonumento.pt, podem-se lá registar e vão ter acesso aos nossos podcasts diários e também ao famoso jogo das apostas, que ainda não decidimos se vai dar prémio, ainda temos que decidir. Não sei se os patronos merecem. Não, merece. Eles têm sido... já é o terceiro ano que vamos com patronos. Já fizemos 6 jogos das apostas. Exato. E um não oficial, uma volta a Portugal em 2022. Sim, que foi só para nos divertirmos. Exato. Por isso as pessoas já sabem como é que a coisa funciona. Agora também já sabem, o vosso podcast de ciclismo chama-se Sexto Monumento. É só procurarem, está... E subscrever para não perderem os episódios, né? Senão depois ficam à espera do nome antigo e agora já não te diz. E depois o Sexto Monumento não aparece. Ficam na dúvida onde é que ele está. Por isso... É só fazerem a migração. Isto é tipo aqueles rebrands das marcas. Por isso, é só fazerem a migração e agora está
a equipa que vocês já conhecem. Falta aqui, para além de nós 4, o Nuno, a Paula e a Sofia, que semanalmente, todas as terças-feiras, vos fazem companhia, e agora durante o giro, para quem for patrono, todos os dias é aqui uma enxurrada de Sexto Monumento para vocês. Voltamos então na próxima terça. Para quem nos acompanha diariamente é já na sexta, porque nós fazemos a primeira antevisão da etapa 1, por isso é já amanhã.